Irmãos, novamente aqui, Maria, semeadora de muita paz, muito amor, muita alegria, muitos conhecimentos espirituais, né? Que muitos de nós às vezes necessitamos e no dia a dia da nossa vida difícil, todos nós, não encontramos um tempo. Então, em poucas palavras aqui eu vou explicando sobre muitas coisas que todos nós temos dúvidas ou que não temos tempo suficiente de vermos. Bom, antes de falar qualquer coisa, eu vou tornar a dizer que as parábolas, gente, que Jesus ensinava tudo por parábolas. Né? Se vocês lerem o Evangelho todo, né, em cada pedaço, então, e esses ensinamentos eram profundos, né? Sobre a caridade, sobre o perdão, sobre o amor ao próximo, sobre os nossos deveres de filhos para com os nossos pais, os nossos deveres com nossos esposos, os esposos com suas senhoras, e também da parte, né, que é não matar e não roubar. Tudo isso ainda está muito em pauta, porque, como a gente vê no dia a dia, nós não vemos assim não houve assim um grande adiantamento, né? Porque as coisas perduram e estão difíceis, né? Por todos os lados. Mas, o que eu venho dizer, então, que essas parábolas são essas histórias que Jesus, e eles mesmo perguntavam, né? Porque ele explicava assim. É porque no conhecimento que ele tinha, não dava para chegar até eles. É como a gente, por exemplo, a gente faz a faculdade e a gente na hora da liçãozinha lá das criancinhas de pré-escola, né? Nos primeiros anos a gente não vai usar aqueles termos que a gente usava na faculdade, né? Então tem que rebaixar eles, ensinando muita coisa, principalmente na parte moral também, com historietas, com músicas, com danças e assim por diante. Outra coisa que vai ser muito falado é sobre os tipos de pessoas que existiam naquela época, que formavam povos, né, grupos, povoados, que eram os saduceus, os essênios, os publicanos, os fariseus, né? E o mais comum deles, que a gente vai ver nas parábolas, porque sempre eles recorriam, quando viam Jesus reunido, eles logo corriam lá, né? Para pôr em prova Jesus. Faziam perguntas mirabolantes, coisas às vezes só para ver o que Jesus respondia. Então eram os saduceus e os fariseus, que estavam sempre por ali. Bom, os saduceus, diz aqui então, que é uma seita judia. Ele não acredita, o pessoal que eram os saduceus, eles não acreditavam na imortalidade da alma, e nem na ressurreição, e nem nos bons e maus anjos. Agora, os fariseus seguiam seitas. Segundo, também, eles tinham um papel muito ativo nas discussões. Eles se reuniam em grupos e iam longe aquelas discussões, palavreados, se reuniam por horas afins, porque um achava que era de um jeito e hoje achava que era de outro. Aliás, isso ainda se verifica na Terra nas religiões, mesmo lá na Europa, né? Que um não aceita porque você é assim, porque Jesus não falou isso, porque o outro. E ainda até hoje existem essas discussões, esses negócios, disparates, né? Entre coisas, porque o que Jesus falou foi uma coisa só. E
E como a gente sabe, muita coisa está muito mal, foi muito mal interpretada. E esses fariseus, eles seguiam rigorosamente, né, as práticas exteriores no culto das cerimônias deles. E eles eram inimigos aos inovadores, por aí vocês veem que constantemente, a hora que a gente está lendo a parábola, sempre aparece um para fazer uma perguntinha para Jesus. Por que isso? Por que o vós falais assim? Por que tal coisa acontece? Para ver o que Jesus falava, né? E eles eram muito orgulhosos, muito dominadores. Por isso que era um grupo bem grande, né? E todos temiam esse grupo. Agora, os samaritanos, que também já vai ser falado numa parábola, eram pessoas que nasceram na Samária. Essa é uma cidade que ela passou algum tempo como sendo capital do reino. E depois ela ficou independente, né, de Israel. Então, por aí, depois, conforme a gente for falando, que aparecer outros grupos, né, religiosos ou não, ou que viviam ali em Israel, a gente vai notificando. Porque, conforme eu falei, a maioria tem esse conhecimento, porque vem todo mundo, né, ou seja, nessa ou naquela religião, é falado sobre isso. Então a gente sabe quem são eles, quem não sei. Mas existem aqueles nossos irmãos que não tiveram essa oportunidade. Então, às vezes eles veem um filme e falam, olha, quem será esses saduceus? Quem serão esses fariseus essênios, né? Que eram povos mais evoluídos, os essênios. E então, a necessidade de a gente saber cada coisa para na hora que a gente for falando da parábola, a gente entenda sobre o que está sendo ocorrido. Então, como nós vimos, gente, o maior mandamento, como foi dito, é amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que a gente quisesse pela gente, né? Então, esse é o mandamento. E aqui Jesus, nas suas parábolas, ele vai explicar naquela época ao povo hebreu. O maior mandamento. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito aos saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor de lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento. É o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. Mateus. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostaríeis que eles vos tratassem. Aqui é o profeta, o Lucas, versículo 6. O reino dos céus é comparável a um rei que quis pedir contas aos seus servidores, e tendo começado a fazer isso, apresentar-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha condições de pagar-lhe, seu senhor lhe ordenou que vendesse sua mulher, seus filhos
e tudo que possuísse, para liquidar a dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, pois eu vos pagarei. Então o senhor desse servidor, ficando tocado de compaixão, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando-se um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas, agarrou-lhe pelo pescoço, sufocando, e dizia: Paga-me o que deves. E seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou-lhe, lhe dizendo: Tende um pouco de paciência, que vos pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo e, indo embora, fez com que o prendesse até que lhe pagasse a dívida que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então, o senhor, fazendo ouvir, disse-lhe: Mau servidor, perdoei tudo o que me devias, pois me pediste isso. Não deverias, então, ter tido piedade do teu companheiro, como tive de ti? E seu senhor, furioso, deixou-o nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que devia. E desse modo, que meu Pai está no céu vos tratará, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão, do fundo do coração, as faltas que tiverem cometido contra vós. Mateus, versículo 18 ao 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhe damos isso? A prática desses ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, nem desavenças, e sim união, concórdia, benevolência mútua. Então vocês estão vendo quão grande são esses dizeres. Nossa, irmão maior que é Jesus. Que coisa maravilhosa. Jesus substituiu o decálogo, isto é, os 10 mandamentos, pelos 2 simples e explícitos mandamentos acima. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, presta culto em espírito e verdade, unicamente a Ele, que é o nosso Pai, não adorando imagens de qualquer espécie, respeitando seu sagrado nome. Santifica não somente um dos dias da semana, mas todos os dias, todas as horas, todos os minutos, por meio de um bom viver reto, digno.
Quem ama a Deus como ao próximo, como a si mesmo, honra a seu pai, a sua mãe, não mata, não comete adultério, coisa alguma de quem não cobiça, não quer nada de ninguém, ou coisa alguma de quem quer que seja. É um mandamento que resume admiravelmente todas as leis de Moisés e tudo o que disseram os profetas. Não importa o crédito e político de cada um. Essas coisas são transitórias e deixam os espíritos logo que ele desencarna. Também são transitórios os laços consanguíneos. Pelo desencarne, esses laços também se desfazem. Só permanece aqueles que tiveram afeição espiritual. No mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria, não há pais, não há mães, não há maridos, companheiros, esposas, há apenas irmãos, filhos de Deus, que é o que nós somos, todos irmãos, seja que raça, religião, cor, posição social. Se Deus permite que nos agrupemos em família, distintas aqui na Terra, é para que através dos laços consanguíneos, das alegrias, das dores suportadas em comum, aprendamos a fraternidade sem mácula e a lei da fraternidade universal, que baseiam-se na harmonia, no amor, na verdade e na justiça. Devemos evitar discórdias, querelas, brigas, descontentamentos e, quando surgirem dúvidas, todos devem esforçar-se para resolvê-las harmoniosamente. Amor é a estima recíproca que deve reinar entre irmãos, amparando-nos, ajudando-nos, tolerando-nos uns aos outros. Implantaremos na terra o amor. A verdade é a sinceridade com que devemos tratar-nos uns aos outros, evitando a hipocrisia e a maledicência. A justiça é o respeito rigoroso que devemos à propriedade alheia, por mais insignificante que o objeto seja. Jamais contrariemos a lei da fraternidade, apropriando-se por meios ilícitos o que pertence ao outro. E saibamos sempre, em quaisquer circunstância, dar ao seu dono, quer no terreno material e moral. É certo que a humanidade atual não está preparada para a aplicação integral das leis da fraternidade, mas o Espiritismo está trabalhando ativamente para fazer florescer em todos os corações a lei da fraternidade, preparando-se desse modo a humanidade para os dias de compreensão e de amor. E quando ela estiver preparada, novos ensinamentos virão guiar os homens à prática mais elevada da fraternidade.